Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. Vamos lá, gente. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês os trechos de, de uma leitura, de uma explicação que o ancião Cláudio Marsola, um tempo atrás, ele falou ali em Indaiatuba, central de Indaiatuba, e teve uma outra comum congregação também que ele falou sobre o mesmo tema. E eu gostaria de abordar essa questão aqui com vocês, que é o seguinte: o povo da CCB, eles vão na congregação, eles ouvem a palavra, e essa palavra incentiva eles a trabalhar para a obra de Deus, que eles chamam de obra de Deus, que é a Congregação Cristã no Brasil. Então, quais são os trabalhos que existem na obra de Deus? Primeiro ponto é você lavar a igreja, reformar a igreja, pintar a igreja, construir a igreja, tudo em prol do templo religioso. Levar comida para a igreja, para que no dia da reunião lá, dos músicos, eles possam comer à vontade, possam ali se divertir, comer bastante, porque o povo da CCB gosta bastante de comer, tá? O povo mais diabético que existe no mundo é o povo da CCB. Mas o ponto aqui é que o ancião, o púlpito, ele incentiva os fiéis na pregação da palavra, que quanto mais você trabalhar nessa obra, mais Deus vai te abençoar. Então, o CCBano, o que ele faz? Ele vai dar banho em enfermo? Não. Ele vai dar um banho ou dar um medicamento, ou passar o dia com um deficiente? Não. Ele vai lá dentro dos hospitais para prestar auxílio, ajuda para alguém dentro dos hospitais? Não. Ele vai curar os enfermos? Não. Ele vai fazer aquilo que Jesus falou, visitar quem está preso, da roupa, da calçada, da comida. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai, todos os dias, ele vai estar dentro da casa de Deus, buscando a tal palavra, sempre para poder Deus fazer uma obra na vida dele, chamar esposo, chamar esposa, chamar filho, virar cativeiro, passar ele na frente de alguma coisa, beneficiar ele, entrar no computador, tomar o coração, tirar o sono de alguém. Sempre é para beneficiar aquela pessoa da CCB. Então, quanto mais você trabalha nessa obra, ou seja, você está sempre dentro da igreja, você está sempre fazendo alguma coisa ali em pró do sistema, do templo religioso. Certo? E aí tem ancião que é até mais rigoroso. Tem ancião que incentiva os fiéis até colocar gasolina no carro do diácono, do ancião, como é o caso do Valdir de Matão que falou. Né? Então, vamos lá. Gente, então o ponto aqui é o seguinte: aí o CCBano vai na igreja, busca a tal palavra, sai satisfeito, porque o ancião foi lá e pregou aquilo que ele foi buscar. Inclusive, até os pecadores de morte, por conta da palavra que é falada ali, eles ficam tão emocionados que eles passam, eles se esquecem que eles não têm liberdade na igreja, que eles não podem tocar, que eles não podem testemunhar, que eles não podem nem orar, mas eles passam ali na porta e eles entregam o dinheiro. Por quê? Porque eles acham que, eles dando dinheiro também na coleta, Deus também pode criar um caminho na vida deles e fazer alguma coisa ali, né? Então sempre é um sistema de troca, é um sistema de barganha, é um sistema de comércio na congregação cristã no Brasil. Ok? Então, entregou o dinheiro ali, você fala para o porteiro: ó, esse dinheiro aqui é para a obra da piedade. Só que nós temos um problema. O porteiro, quando ele vai contar o dinheiro lá, junto com o ancião, junto com as pessoas ali, eles acabam separando, não eles ali da própria comum, mas lá no Brás, eles separam, eles falam: peraí, esse dinheiro aqui é para a obra da piedade? Vamos fazer o seguinte: nós temos aqui a questão das construções, nós temos o cartão corporativo, nós temos os processos administrativos aqui que a gente precisa pagar. Senão, não tem obra de Deus. Senão, não tem igreja. Senão, não existe ancião. A gente precisa pagar isso aqui. Aí eles tiram da obra da piedade e vão lá e colocam para pagar esses aí. Só que quem deu lá na ponta, ele achou que estava dando para a obra da piedade. Beleza? E
Agora, nós temos um documento aí que está correndo no meio dos críticos, eu até coloquei alguns dias atrás, aonde foi feito um cálculo em 2024 que apenas de 7 a 10% do valor monetário que entrou em 2024, somente de 7 a 10% foi para a obra da piedade. Somente do valor, do montante geral que entrou no ano de 2024 para a CCB Brás, apenas 7 a 10% foi para matar a fome do pobre. O restante todo foi para processos administrativos. Inclusive, pelo que eu observei ali no documento, até para questão de pagamento de salários. Isso porque a obra de Deus não tem salário, né? Vocês passaram 100 anos falando que aqui ninguém recebe salário. Então vamos lá, gente. Então o ponto aqui é o seguinte: eu tenho um vídeo aqui do Marsola, ele fazendo uma denúncia contra os seus próprios conservos, seus próprios amigos. Tá? E na central de Dayatuba, ele abriu o bocão lá e ele começou a sentar o pau nos seus próprios amigos ali. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. E nós vamos pegar alguns trechos aqui importantes, trechos coringa aqui, para analisar as falas dele, tá bom? Gente, o pessoal que tá chegando aí, muito obrigado pela participação de todos vocês. É uma honra ter vocês aqui nessa live, tá? Deixa o seu like, compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, beleza? Grande abraço aqui para a irmã Sandra, bom Maurício. Grande abraço aí para o Ricardo também, que é amigo do bom Maurício da irmã Sandra. Grande abraço a Ezequiel, ao professor Wesley, e a todas as pessoas que sempre participam da nossa live aqui. É uma honra ter vocês aqui. Bora lá, gente. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para todos vocês aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. É esse o vídeo. Nós vamos ver juntos. Esse vídeo eu vou tentar deixar um tamanho maior aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixar um tamanho maior. Deixa eu ver se você... Aqui, ele vai começar a atender o culto aqui. Tá dando para assistir? Vocês vão me dar um ok aqui se o áudio tá ok, tá? Vocês vão falar para mim, Michel, o áudio nós não estamos conseguindo ouvir ou estamos conseguindo ouvir, beleza? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês aqui, ó. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Deus seja louvado. Agora, só me dá um retorno, por gentileza. Vocês conseguiram ouvir ele falando Deus seja louvado? Miguel, Deilson, Sandra, Maurício, vocês conseguiram ouvir ele falando Deus seja louvado? Coloca nos comentários, por gentileza. A Sandra colocou aqui que o áudio está ótimo. Beleza? Beleza, gente. Então, vamos lá. Eu vou pular aqui. Sim, beleza. Ótimo. Muito obrigado pelo retorno de vocês. Eu vou colocar aqui aos 47 minutos desse vídeo aqui, ó. 47 minutos. Presta atenção naquilo que esse senhor vai falar. Vou colocar um pouco antes, para não criar uma narrativa errada, tá? Nós vamos juntos, nós vamos analisar aqui o que o Cláudio Marsola está falando aqui, ó. Aos 47 minutos, lá na central de Indaiatuba, tá? Presta atenção aqui, olha só. É preciso estar no coração do ancião, do diácono, da irmandade, e todos serem piedosos, um para os outros, no que for necessário. Tá certo, irmão? E outra coisa que hoje já estamos passando um avisozinho em algumas reuniões, e até os próprios Edson, né, Edson? Está aí. Quando pede para uma irmã da piedade levar alguma cesta, atender alguma família de... Tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele está começando a falar da piedade, beleza? Preste atenção aqui como que ele vai falar da piedade. O que ele vai falar da piedade? Vou colocar um pouquinho antes. Vamos lá. Rolando, vamos reuniões. lá. E até os próprios Edson, né, Edson? Está aí. Quando pede para uma irmã da piedade levar alguma cesta, atender alguma família de nossos irmãos, vai ali e entrega aquela benção para aquele povo. Vizinho do lado tem criança pequena, olhando que está chegando um macarrão, está chegando um feijão, um arroz, a criança fica toda, e às vezes está numa situação pior do que o nosso irmão.
Por que não deixar uma cesta também para aquela família? Aqui, você vê que ele faz uma pergunta, né? Porque é o seguinte, pessoal, vamos lá. Se uma pessoa, se um diácono, uma irmã da obra da piedade, ela vai suprir uma necessidade, é porque Deus revelou para ela, certo? Deus revelou para ela suprir essa necessidade. Mas espera aí, nós temos um problema. Se Deus revelou para ela para suprir uma necessidade de uma pessoa que estava passando fome, mas esse mesmo Deus já sabia que lá também já tinha uma outra família que estava passando uma situação muito pior ainda, por que esse próprio Deus ele já não ordenou levar 2 cestas básicas? Vocês estão entendendo? Por que precisa do ancião ensinar as pessoas a suprir a necessidade? Não precisa, porque não é revelado? Não é Deus que revela? Não é Deus que mostra? Por que precisa do ancião alertar isso? Não precisa. Mas se ele está alertando, é porque está acontecendo de ir suprir necessidade, chegar lá, ver uma necessidade muito maior e a pessoa da obra da piedade simplesmente virar as costas e tá nem aí. Entendeu? Negligência. Ele está denunciando aqui uma negligência. Se ele está falando aqui é porque com certeza acontece. Vamos ouvir aqui. Continuando a ouvir o Cláudio Marsola. Como é que vocês querem batizar o povo se não dá comida para ele viver? Tá aqui, ó. Ele, aqui, nesse exato momento, ele tá falando para as pessoas para comprar a fé das pessoas, tá? Isso aqui é a compra da fé por intermédio de cesta básica. Como é que você quer que essa pessoa batize na congregação, sendo que você não dá comida para ela viver? Olha a frase dele. É a mesma coisa daqueles coronéis, aqueles fazendeiros em 1800, donos dos cafezais, tá? Aqueles fazendeiros ricos, que naquela época, em 1800, eles compravam voto através de quê? De presentes. É a mesma coisa. Isso aqui é um comerciante. Esse homem aqui é um comerciante. Jesus, ele ordenou anunciar o evangelho. Todo que crê e for batizado será salvo. O Cláudio Marçal está dizendo ao contrário. Ele está dizendo que é para você dar comida para a pessoa se batizar. Como é que você quer que a pessoa se batize, sendo que você não deu comida para ela comer? Então isso aqui é a compra da fé de uma pessoa. Certo? Esse homem aqui está ensinando um falso evangelho. Ele está comprando a fé das pessoas. Com comida. Certo? A comida foi feita para comprar a fé das pessoas, mas ele está ensinando isso. Eu vou voltar mais um pouco, e aí vocês podem me julgar. Vocês podem me falar, olha, não, Michel, eu não entendi dessa forma. Tudo bem, não tem problema. Só que eu entendi dessa forma. Isso aqui, para mim, é comprar a fé das pessoas. Olha só. Reuniões. E até os próprios Edson, né, Edson? Está aí. Quando pede para uma irmã da piedade levar alguma cesta, atender alguma família de nossos irmãos, vai ali e entrega aquela benção para aquele povo. Vizinho do lado tem criança pequena olhando que está chegando um macarrão, está chegando um feijão, um arroz, a criança fica toda e às vezes está numa situação pior do que o nosso irmão. Por que não deixar uma cesta também para aquela família? Agora. Como é que vocês querem batizar o povo se não dá comida para ele viver? Como é que vocês querem batizar o povo se vocês não dão comida para eles viver? Tá aqui, ó. Ele está incentivando na Congregação Cristã do Brasil a compra da fé das pessoas. É a mesma coisa do jovem. O jovem, ele começa a estudar música por intermédio dos pais que ficam incentivando profecias, revelações. As pessoas sonham tocando instrumento, aí eu tenho que tocar o instrumento, aí começa a fazer a música, estudar música. Aí, num determinado momento, ele não é batizado. Mas para ele poder ser oficializado e tocar à noite, ele tem que se batizar. Quem foi que criou essa doutrina? Os anciães. Foram os anciães que criaram essa heresia dessa doutrina aqui. Ó. Entendeu? Aonde está escrito isso na Bíblia? Não tem. Mas quem foi que criou? Foi a Congregação Cristã no Brasil. Se batizar por intermédio de comida, se batizar por intermédio de ser do grupo dos músicos,
oficializado. Quem foi que criou essa doutrina? Congregação Cristã no Brasil, anciães. Esses homens aqui, eles são o anticristo. Eles não conhecem nada de evangelho. Eles criam essa falsa doutrina. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Coloca nos comentários, por gentileza. Eu estou falando alguma coisa errada aqui, gente? Alguém tem uma opinião diferente da minha? Coloca nos comentários, por gentileza. Eu gostaria de entender vocês. Vocês concordam comigo ou não concordam? Fiquem à vontade. Coloca aí nos comentários. Esse homem aqui está dizendo. A irmã da obra da piedade, quando ela for suprir necessidade, se tiver uma outra família que estiver passando fome, estiver observando ali e está passando mais fome do que aquela outra família, supra a necessidade dessa pessoa. Legal. Mas espera aí. Mas se Deus revela as coisas na congregação cristã no Brasil, para as irmãs da obra da piedade, para os diáconos, então, se elas estão levando já uma cesta básica, não era já para Deus já ter revelado para elas ter levado 2 cestas básicas? Isso aqui é o primeiro ponto. Então, o primeiro. Segundo ponto. O ancião, ele está incentivando as pessoas. Como é que vocês querem que a pessoa batiza, sendo que vocês não dão comida para ela comer? Aonde consta isso na Bíblia? Não tem. Mas foram eles que criaram essa heresia. Por isso que a congregação ela é uma seita. Tá? A congregação ela é uma seita. Essa doutrina ela não deveria existir. Não deveria. Eu não sou contra viver dentro da comunidade. Tá? Eu acho que as pessoas elas têm liberdade de crença e fé. Viver dentro de uma comunidade é muito bom. É muito bom. Eu recebo pessoas da congregação. São meus amigos. Vem aqui em casa. Canta hino, brinca, se diverte, conta piada, dá risada, fala da nossa vida. Ontem mesmo eu recebi um casal da congregação aqui, que vieram aqui me visitar. Mas eles não vieram aqui para falar de religião. Eles vieram aqui para saber como que nós estamos. Isso é muito bom. Mas esse tipo de doutrina aqui, eu acho que não deveria existir. Isso aqui é compra da fé das pessoas. Se as pessoas tivessem um pouco mais de cultura, de conhecimento, elas não caíam nesse laço aqui, ó. Porque é um laço que ela vai viver o resto da vida dela. Debaixo de regras, doutrinas, aonde eles impõem medo, perseguição do diabo e uma série de regras para você poder ser perfeita dentro da regra deles. Só que eles não são perfeitos, mas eles cobram isso de você. Se não cumprir a palavra na tua vida, eles vão falar que é culpa sua. Certo? Então vamos lá, gente. Então vamos continuar aqui. Então tá aqui o trecho, tá? Vou continuar aqui com esse trecho aqui, ó. Eu achei muito, muito interessante. Não é isso, irmão? Então, esse conceito de lá de trás, falavam, não pode dar comida. Ó, presta atenção aqui, ó. Esse conceito de lá de trás, ele está falando. Esse conceito lá de trás, falavam. Mas ele não diz que era o ministério que falava. Por quê? Porque ele é um passador de pano. Ele é um passador de pano, tá? Ele nunca vai denunciar claramente os amigos dele. São amigos dele. Ele aqui está criticando os próprios amigos que ele senta na mesa, come com eles lá no Brás, participa de reuniões à porta fechada, decide as coisas com eles. Ele está denunciando os próprios amigos dele. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Presta atenção na fala dele, olha só. Por que ele não fala isso na cara dos amigos dele? Né? Então vamos lá, vamos ouvir aqui Cláudio Marçal. Por que não deixar uma cesta também para aquela família? Como é que vocês querem batizar o povo se não dá comida para ele viver? Não é isso, irmão? Então, esse conceito de lá de trás, falavam, não pode dar comida, não pode dar cesta, enquanto a pessoa não tiver 1 ano de batizado. Não, meu irmão, mas que ensinamento sem cabo. Não é ensinamento que se... Agora tem que esperar. Você já fez 1 ano de batizado ou não? Estou passando fome. Então fica aí passando fome, que eu não vou dar nada. Acho que pode?
Irmão, isto aqui, o almoço não pode chegar na hora da janta. Aqui, ó, o Cláudio Marsola aqui, ele está denunciando os próprios amigos, anciães e diáconos. Aqui ele está deixando claro que foi feita uma regra há anos atrás, na Congregação Cristã no Brasil, que para suprir necessidade, ou seja, eles pegam o dinheiro do povo, tá? Eles pegam o dinheiro do povo, eles aplicam o dinheiro do povo em fundo de investimento, porque segundo o documento que está rolando aí, eu coloquei até o número do documento aqui. Pegam o dinheiro do povo, aplicam no fundo de investimento. Aí eles pegam o dinheiro do povo, que é para a obra da piedade, eles vão lá e constroem a igreja, reformam a igreja. Quando é para suprir a necessidade do pobre, sabe o que eles fazem? Ó, dá uma olhada lá na casa do fulano. A primeira coisa que vocês vão perguntar pro fulano: quanto tempo você tem de batizado? Por quê? Porque se aquele casal ali, aquela pessoa ali, tiver menos de 1 ano de batizado, eles não ajudam. Ele aqui, o ancião Cláudio Marsola, está deixando muito claro. E muitas pessoas, ele próprio está denunciando que muitas pessoas lá, há anos atrás, há um tempo atrás, passaram fome. Porque eles, impiedosamente, eles negavam suprir necessidade dessas pessoas. Tá certo? Então tá aqui, ó. O próprio ancião, Cláudio Marsola, ele denunciando a impiedade da obra da piedade. E você está indo da congregação dizendo: nós somos o povo mais feliz dessa vida. Essa graça aqui é a graça de Deus. Aqui nós estamos no caminho da verdade. É a graça onde Deus abençoa as pessoas. Essa graça aqui, segundo o Cláudio Marsola, é a graça da impiedade. Vocês deixam pessoas passando fome. Seus próprios irmãos, vocês deixam ele passando fome. Jesus falou com pessoas que praticaram impiedade contra ele. Jesus falou na cruz: perdoa eles que eles não sabem o que faz. Ou seja, Jesus, ele deu o que tinha de melhor. O que ele tinha de melhor, ele deu para as pessoas. Aquelas pessoas que estavam no meio da multidão ali, que estavam com Jesus no meio da multidão, aquelas pessoas nenhuma eram batizadas. Nenhuma eram batizadas. Sabe o que Jesus fez? Jesus deu pão para eles comer e peixe para eles comer. Mostra na Bíblia para mim se aquela multidão que estava ali, com Jesus ali, no Sermão da Montanha, se eles eram batizados. Não, mas Jesus deu pão e deu peixe para eles. E aí? Na congregação cristã no Brasil só pode dar comida para quem é batizado. E tem que ter uma regra de 1 ano. O ancião falando aqui, eu vou colocar só mais uma vez, tá? O ancião falando aqui da regra que eles colocaram de 1 ano, e sem dó, sem piedade, eles deixavam pessoas passando fome. E quantas pessoas passaram fome? Até crianças, tá? Sem dó, sem piedade. Só para cumprir a regra, a doutrina da CCB. Olha só. Aquela benção para aquele povo. Vizinho do lado tem criança pequena olhando que está chegando um macarrão, está chegando um feijão, um arroz. A criança fica toda e às vezes está numa situação pior do que o nosso irmão. Por que não deixar uma cesta também para aquela família? Como é que vocês querem batizar o povo se não dá comida para ele viver? Aqui, ó. Aí ele está falando da compra da fé da pessoa, tá? Tá aqui, ó. Ele está dizendo ele está ensinando para comprar a fé das pessoas com cesta básica, tá? Com comida. Ó, dá a cesta básica para aquela pessoa ali para um dia ela poder batizar. Isso aqui é compra da fé. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Isso aqui é uma criação dele, tá? Uma criação dele, dos anciães. Eu desafio qualquer ancião da congregação cristã no Brasil me provar na Bíblia que Jesus comprou a fé das pessoas por intermédio de comida. Não tem um trecho onde Jesus incentivou isso. Mas esse ancião está incentivando. Isso aqui é falso evangelho. Gente, corram dessa doutrina aqui, ó. Corram. Fuja dessa doutrina aqui, gente. Essa doutrina aqui deixa pessoas depressivas. Essa doutrina aqui engana vocês. Esse ensinamento, essas doutrinas aqui, desses homens aqui que são contra. Esses homens aqui são contra a Bíblia, gente. Esses homens aqui, eles são contra o que está escrito aqui. Eles são totalmente contra.
Vocês não veem eles tocarem em nome de Jesus. Vocês não veem eles falarem do nome de Jesus. De jeito algum. Eles têm repulsa. Eles chamam Jesus de Senhor. Mas Jesus, ele não pediu para as pessoas chamarem de Senhor. Ele de Senhor. Inclusive, ele falou ali, ele falou que não era para ser chamado de mestre, né? O Maurício colocou aqui, ó. Para receber a cesta, tem que ter carência de 1 ano de batizado. Fala sério, exatamente. Aqui, ó. E o Marsola, ele está em Indaiatuba. Estava em Indaiatuba e ele denunciou isso. Ele deu uma encarcada nos anciães ali, ó. Tá? A regra é 1 ano. Então, quer dizer, eu pergunto, eu sou diácono, eu vou lá fazer uma visita. Chego lá, encontro 5 crianças lá, passando fome, e aí eu vou lá e pergunto, quanto tempo você tem de batizado? Ah, eu tenho 6 meses. Eu tenho 8 meses. Ah, tá bom. Tem que ter carência, né? Aí chega no diácono, então, tem 5 crianças lá, mas tem 8 meses. Não dá para suprir, não. Não. É problema, irmão. Essa pessoa aqui só batizou só para poder comer. E eles sabem que na Bíblia dele está escrito que o amor não suspeita mal, né? Quem fez essa doutrina aqui suspeitava o mal. Não tem amor de verdade. Porque o amor de Deus, ele tudo suporta. E o amor de Deus não se trata com leviandade. Isso aqui é leviano. Você deixar pessoas passando fome por causa de uma regra de 1 ano, tem que ter carência. Aonde é que está escrito? Eles criaram essa loucura aqui. Ó, porque isso aqui é uma loucura. Gente, saiam dessa doutrina urgente. Essa doutrina aqui está tirando a vida de pessoas. A doutrina, tá? Eu não estou falando da CCB. Eu não estou falando do ancião. Estou falando da doutrina. Saiam disso aqui, gente. Parem de dar dinheiro para essa doutrina aqui, ó. Parem de dar dinheiro para essa doutrina aqui, ó. Para esse tipo de ensinamento aqui. Parem de fazer esse povo aqui lucrar, ó, com a sua fé. Esse homem aqui, ele está falando para as pessoas que tem que dar cesta básica para as pessoas para comprar a fé delas. Como é que vocês querem que essas pessoas se batizem no nosso meio? Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é o evangelho da Congregação Cristã do Brasil. Isso aqui é falso. Isso aqui é anátema. Isso aqui é diabólico. Jesus, ele nunca ensinou isso. Fuja disso, gente. Vamos lá. Eu vou continuar aqui com o vídeo rapidinho. E aí, logo em seguida, eu vou passar para o outro. Não é isso, irmão? Então, esse conceito de lá de trás, falavam, não pode dar comida, não pode dar cesta, enquanto a pessoa não tiver 1 ano de batizada. Não, meu irmão, mas que ensinamento sem cabo. E olha só, ele está falando assim, mais que ensinamento sem cabo, mas esse ensinamento, você, eu, todos nós, contribuímos para eles fazerem esse ensinamento. Sim, porque quando tinha RGE, que antigamente era a Assembleia, eles faziam coleta para trazer esses caras aí, ó, esses covardes aí, porque para mim são canalhas, tá? Essas pessoas que criaram esse tipo de doutrina de carência de 1 ano para suprir necessidade de pobre, sendo que o dinheiro é do povo, isso aí para mim é covarde e canalha. Essas pessoas não têm compaixão, tá? Quem dava dinheiro para poder fazer com que esses canalhas se reunissem para fazer esse tipo de doutrina aqui era o povo. Eu, você e todos nós. Mas, graças a Deus que nós despertamos e hoje nós não financiamos mais isso. Não financiem isso. Isso aqui é anticristo. Jesus, quando ele multiplicou, quando ele alterou ali, mudou a água para o vinho, né? Segundo está escrito, bodas de Caná. Ele não viu quem é que estava ali, se era batizado ou não. Ele simplesmente fez. A parábola do samaritano,
O samaritano não era batizado no cristianismo, mas ele simplesmente contou a obra, a parábola, incentivando as pessoas a fazerem, quebrando barreiras. Quando ele conversou com a samaritana, ele quebrou uma barreira. A samaritana nunca foi batizada no cristianismo. Vocês estão entendendo? Então isso, a Sandra colocou aqui. É um absurdo. Aqui, ó, parabéns, Sandra. Um absurdo. E isso aqui, ó, essa comoção que a Sandra está sentindo aqui, podemos dizer aqui, com todo respeito a qualquer tipo de religião, podemos dizer que essa indignação é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito, a indignação. Isso aqui é um absurdo, gente. Aquele que quer suprir não pode olhar a denominação e nem ser batizado ou não. Aqui, ó, é uma indignação, porque caiu as escamas do preconceito, da discriminação. Isso aqui, ó, esse sentimento que o Maurício tá derramando aqui é uma indignação que Jesus teve. A ponto de pegar um cordel e sentar no lombo daquelas pessoas, é uma indignação. Porque o coração de Jesus não estava no templo. O coração de Jesus estava na escravidão mental das pessoas. Olha o que vocês fizeram com a casa do meu pai. Ou seja, olha o que vocês fizeram com vocês mesmos, cara. Vocês estão se submetendo à escravidão. Vocês não era para vocês estar sendo escravos. Não era para vocês estarem assim sendo escravos. A casa do meu pai. Olha o que fizeram com a casa do meu pai. Ele não estava falando daquele templo religioso, casa do meu pai, templo de Jerusalém. Ele estava falando daquelas pessoas que estavam se submetendo à escravidão, estavam debaixo de escravidão, debaixo de um sol desgramado, vendendo para poder beneficiar o templo, os líderes, ao sistema. Entendeu? Aí gera indignação. O Silva colocou aqui, um grande abraço, Silva, tudo bem, querido? Ele colocou aqui, nunca vi um católico praticar caridade com o interesse de fazer do necessitado um adepto. Parabéns, é isso aí. Parabéns pelo comentário. Independente se nós não temos a mesma crença e fé, o cristão evangélico, ele não tem a mesma fé do católico, mas ele consegue entender e perceber coisas boas. Independente das barreiras, tá? Ele consegue perceber as coisas boas. Mas tá aqui, ó. Então, Cláudio Marsola colocando o ponto de vista dele, tá? Inclusive, ele satiriza, né? Essa é uma sátira mordaz, usada para criticar a prática mencionada. Dramatizar a recusa da ajuda a alguém que está passando fome com base em uma regra institucional. Então, o Marsola ele destaca o que ele vê com absurdidade. Ele até ficou... Ele entende que era um absurdo, mas ele concordou com esse absurdo durante muitos anos. Ele falou nesse culto aqui, ele soltou a indignação dele, mas ele deveria ter falado isso aqui, ó, no culto do Braz. Por que ele não falou no culto do Braz? Ali ao vivo para as pessoas, olha, estou indignado, porque tem uns tópicos de ensinamentos aqui que vocês falaram que são absurdos. Mas por que ele não falou? Sabe por quê? Hipocrisia. Aí depois que saiu do cargo da presidência, os filhos ficaram chorando. Ajuda meu pai, ajuda meu pai, ajuda meu pai. Entendeu? Ajuda meu pai, ajuda meu pai. Mesma coisa, gente. A história sempre se repete. Tá? Então, esse aqui é o primeiro vídeo. Esse aqui foi em Indaiatuba, tá, gente? Ele falou ali em Indaiatuba. Teve até outros pontos aqui. Deixa eu ver se eu tenho outros pontos aqui. Bom, esse daqui é o ponto do vídeo de Indaiatuba. Agora eu quero colocar aqui para vocês o outro vídeo do Marsola, que eu também achei até interessante, que é esse vídeo aqui, ó, que foi em Brasília de Minas, tá? Esse aqui foi uma denúncia que ele também, lá em Brasília de Minas, ele falou ali, e eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês de Brasília de Minas. Tá aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui. Gostei, está aqui, ó. Em Brasília de Minas, ele está parecendo um papa aí, né? Levantou as mãos, né? Parecendo o padre Marcelo Rossi aí, né? Erguei as mãos e dá glória a Deus, né? Então o Cláudio Marsola aqui
nesse trecho aqui, nesse vídeo, o Cláudio Marçola está em Brasília de Minas e ele falou umas frases muito interessantes aí também, tá? Eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês. Quer ver, ó? Vou colocar aqui para vocês primeiro. Aos 6 minutos, deixa eu colocar aqui aos 6 minutos, que eu achei interessante essa fala aqui aos 6 minutos. Vamos lá, vou colocar aqui 6 minutos. Vamos lá. Pronto, tá aqui, ó. Mais sofridos e que entendem a necessidade do povo. Alguns mais novos que foram colocados serviram a Deus bem, mas também alguns deixaram a desejar pela sua juventude e achando que o ministério lhe fosse um cargo acima da irmandade. E quando não, todos os que são colocados na obra de Deus são para servir a irmandade e não para mandar na irmandade. Acentuamos bem esta coisa. Ancião, diácono, cooperador de jovens. Lembra que você não está aqui para mandar. Você está aqui para ajudar o povo a se salvar. Aqui, ó, o ancião, ele não está aqui para mandar. Né? Você está aqui para ajudar o povo a se salvar. É complicado, Cláudio Marçola. Eu não concordo com isso que o senhor está falando, por quê? Porque na reunião de mocidade, por exemplo, no dia 31, o que mais eu vi foi o ancião Salvador Bueno mandando nas pessoas. Inclusive, ele colocou regra na vida privada da pessoa, até no sexo. Até no sexo. Gente, foi um absurdo. Ele falou que a mulher, ela tem que ficar disponível para o homem para poder fazer sexo a hora que for. Tá lá, dá uma olhada. Eu até fiz um recorte, coloquei lá. A mulher tem que estar à disposição do cara na hora, porque o casamento foi feito disso. Inclusive, ele faz até uma analogia com animais. Não, os animais. É para procriação. Ele faz uma analogia e logo em seguida ele fala que é para procriação. A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Assim como o homem também. Ah, mas a mulher pode negar sexo a hora que ela quiser. Ou o direito do corpo dela. O casamento foi feito para fazer sexo? Não. Mas, infelizmente, na congregação que está no Brasil, o que eles colocam na cabeça dos jovens é exatamente isso, que o casamento é para fazer sexo. O casamento não foi feito para fazer sexo, gente. O casamento foi feito para um ajudar o outro. Um levar a carga do outro. O sexo, ele é um complemento do carinho, do afeto, do zelo, da entrega. Tá? Mas o ancião Salvador Bueno ontem, ele falou exatamente, não com essas palavras, mas eu acho que eu achei até pior as palavras, tá? Mas vamos lá. E outra, é a lei que diz isso, tá? A lei diz isso, seu Salvador Bueno. Não sou eu que estou dizendo. A lei diz isso. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui com a fala do ancião aqui do Cláudio Marçola. Esse aqui já é em Brasília de Minas, olha só. Ser brutão, durão, cara feia, azedão. Tem uns irmãos que é azedo. Olha na cara dele, é azedo. Mas por que essa cara azeda? É feio, já é um pouco feio. E ainda fica azedo? Ah, irmão, só Deus para ter piedade. Então, irmão, faz uma cara bonita, sorrindo. As crianças vêm conversar, as menininhas vêm beijar. Vovô, papai. Você fica bonito no meio das crianças. Tá vendo? Mas ficar numa carona feia, ninguém gosta, viu? Ninguém gosta. É feio isso, muito feio. E acha que é o maioral. Ainda algum que acha que é o maioral, tão maioral, que ele entra na hora que a Irmandade está tudo dentro da igreja, ele entra por último. Mas isso aqui, o Marçola, isso aqui são todos os anciãos que fazem isso aqui, tá? Certo? Quando a Irmandade, todo mundo entra, inclusive vocês dizem que vocês serão os últimos lá no céu, né? Porque vocês vão prestar conta, né? Vocês vão prestar conta porque vocês são anjos, né? Então vocês vão prestar conta. Aí você está dando um ensinamento para não ser maioral
sendo que vocês... Inclusive teve um culto aí, reunião do DARP, que eu coloquei há 3 dias atrás aqui, aonde o ancião ele falou que vocês são santo, glorioso e bendito, né? O ministério é santo, glorioso e bendito. Mas vocês dizem que vocês não são maiorais. Você está pregando aí para as pessoas para não serem maiorais. Mas o ancião diz que vocês são santo, glorioso e bendito. Vocês são muito contraditórios naquilo que vocês falam, né? Entendeu? Então, eu acho que tem mais um pouquinho aqui, quer ver? Vamos lá, olha só. Pescoção levantado. Ele chegou. Chegou o quê? Se tivesse dom de Deus, não tem. Ainda fica mascando. Vamos, irmão. Vamos pedir coisa boa para servir a Deus. Vamos viver junto. Vamos pedir coisa boa para servir a Deus. Vamos viver junto, entendeu? Aos 11 minutos também ele falou um trecho interessante aqui, ó, que eu vou trazer para vocês. Ó. 11 minutos. Achei importante esse trecho aqui. Ó. Isso aqui foi em Brasília, tá, gente? Olha só. Quer um povo feliz? Agrada o povo. Aqui, ó. Quer um povo feliz? Agrada o povo. E isso aqui, gente, agrada o povo não é só dar risada não, viu? É pregação também, profetada mesmo, tá, gente? Quer um povo feliz? Abençoa o povo. Aqui, ó, ele falando aqui, ó. Quem quer uma igreja lotada, agrada o povo. Aqui, ó. Quem quer uma igreja lotada, agrada o povo. Não, gente. Você quer uma igreja lotada? Fala a verdade. Se a igreja estiver vazia, fala a verdade. A verdade é uma só, você não precisa de público. Jesus não precisava de público. Olha o que esse ancião está dizendo. Você quer uma igreja lotada? Agrada o povo. Olha só o que esse homem está falando. Quer uma igreja lotada? Agrada o povo. Jesus nunca agradou o povo. Quando ele estava lá em cima da montanha, que ele estava falando, até de cabeça baixa ele estava. Até de cabeça baixa ele estava. Logo para não ter sentimento, para falar aquilo que ele tinha que falar. Se é a mensagem de Deus, ele não pode ter sentimento. Entendeu? Não pode ter sentimento. Ele simplesmente tem que passar aquilo que foi passado por Deus. E aí, Pedro, envolvido em sentimento, tocou nele e falou: mestre, o pessoal está indo embora. O povo está indo embora. Você quer ir também, Pedro? Olha só, Jesus falou para Pedro: você quer ir embora também? Pedro vai. Então Jesus ele não estava nem aí com multidão. Ele não tinha, sabe, premeditação em querer ter multidão ao redor dele. Mas o ancião aqui sim. Você quer ter igreja lotada? Agrada o povo. Tá aqui, ó, Cláudio Marsola, com as suas bizarrices ensinando aqui, ó. Igreja lotada, agrada o povo. Quer ter igreja lotada? Agrada o povo. Quer ter igreja lotada? Quem quer uma igreja lotada, agrada o povo. Quem quer uma igreja lotada? Agrada o povo. Quem quer uma igreja lotada, agrada o povo. É isso aí. Entendeu? Isso é ensinado na congregação, tá aí, ó. Igreja lotada, agrada o povo. Vocês estão entendendo? É isso que é ensinado por esses homens aqui, ó. Esses homens ensinam isso. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é palavra de Deus. Você quer uma igreja lotada? Agrada o povo. Entendeu? Paulo agradou alguém? Paulo não. Quando ele chegou em Corinto, por exemplo, quando ele chegou na Galácia, ele repreendeu Pedro. Ele discutiu com Pedro. Peraí, meu amigo, você está indo contra a mensagem do evangelho. Você está indo contra a verdade do evangelho. Ou seja, você está passando, você está mostrando o evangelho anátema para as pessoas. Você está indo contra a verdade do evangelho, ou seja, você está debaixo da mentira, ô Pedrão. Você está indo contra a verdade do evangelho, rapaz. Você está debaixo da mentira, Pedro. Quando Paulo chegou lá na Galácia, em Gálatas 3, que ele falou: vocês caíram tão depressa, vocês são insensatos, vocês começaram no espírito e terminaram na carne. Quando ele chegou em Corinto, que foi que ele falou? Vocês são contenciosos. Eu não consegui pregar o evangelho até agora para vocês, por quê? Porque vocês só querem viver do leite. Vocês estão na carne. Entendeu? Então Paulo, né, na sua narrativa ali,
nas cartas apostólicas, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus também não, nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Agora, a pergunta é para vocês, por que o ancião aqui, ele quer que as pessoas, que o ministério passe a mão na cabeça das pessoas? Sabe por quê? É grana. Grana. Esses caras aqui, ó, o faro deles é grana, eles são comerciantes aqui, ó. Isso aqui que ele falou aqui, normalmente é em reunião de ministério que tem que ser falado isso aqui. Só que ele está falando publicamente, ó. Você quer igreja lotada? Quer uma igreja lotada? Entendeu? Dá comida pro povo, é comida assim, né? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Quem quer uma igreja lotada, agrada o povo. Agrada o povo. Quer uma igreja lotada? Então, quer dizer, não é para agradar a Deus? Não, tem que agradar o povo. Tá bom, não tem problema. O Silvio Milton colocou aqui, ó, para agradar o povo é só mentir. Aqui, ó. Silvio Milton colocou, para agradar o povo é só mentir para o povo, com as heresias, as profetadas, que toda noite vão buscar. Exatamente. O Josué colocou aqui, os anciãos não deixam ninguém pregar a doutrina na igreja, para não esvaziar a igreja. Acabou as TCB do fica quem não é convertido, fica debaixo do sistema religioso, politizado, ditatorial, sem a guia de Deus. Aí, ó. Entendeu? Então é isso aí. Vamos continuar aqui. Ele falando aqui esse ponto. Eu achei interessante, com as mãos espalmadas para cima, né? Vamos lá. Quem quer um povo feliz, agrada o povo. Ah, na minha igreja não vem ninguém. Mas com essa cara de espantalho não vem mesmo. Né? Com essa cara de espantalho não vem ninguém mesmo. Agrada o povo. Entendeu? Então, você tem um rosto feliz, a irmandade. E as patroas, as irmãs que têm esses maridão carrancudo, falam, vê se muda essa cara. Dá uma endireitada nele, irmão, ajuda nós. Tá vendo? Ajuda nós. Não é obrigação dela não, Barçola. Não é obrigação nenhuma dela. Ela não pediu o ministério. Você está cobrando as irmãs, você não deveria cobrar as irmãs. Você colocou o rapaz para o ministério, não foi as irmãs. Por que você está cobrando as irmãs? Está colocando o fardo pesado das irmãs. Você está parecendo esposo dessas irmãs aqui? Você está parecendo marido dessas irmãs aqui? Você mandando na mulher dos outros, Cláudio Marçal? Quem te deu autoridade para poder mandar na mulher dos outros? Entendeu? Ele falando para as irmãs como se fosse a esposa dele. Vai lá, ajuda ele. Muda a cara carrancuda dele. Não. Ai de um outro homem que vim mandar na minha esposa. Ela não é minha mulher. Não é o produto meu. Mas é minha esposa. Certo? Aí um outro que não seja o pai, por exemplo, que ela já não tem mais pai, mas uma pessoa de fora falar, vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? E repreender a mulher do outro. E o banana que está do outro lado lá, ele vê aquilo, ele, glória a Deus. Repreende ela aí mesmo, senhor. Fala aí mesmo, fala na boca do teu servo. Olha só. Ajuda nós, irmão, manda ele dar um sorriso. Ajuda nós, irmão. Então, assim, Deus ajuda, irmão. O povo é um povo feliz. O povo feliz. Ele acabou de falar do carrancudo, mas o povo é um povo feliz. Irmão Bento, o povo é feliz. O povo nosso é feliz. Eles cantam hino, estão na igreja. Quando não está na igreja, está num lugar comendo. Tá vendo? Aí, ó. O próprio ancião aqui, ó, o Cláudio Marçola, ele apontando o dedão lá pra cima lá, ele tá dizendo que vocês, quando vocês não estão cantando hino, vocês estão na comilança, que vocês gostam de comer, ó. Olha o que o ancião Cláudio Marçola tá falando de vocês aqui, ó. Quando não tá cantando hino, vocês estão comendo, vocês estão na comilança, vocês gostam de comer, olha só. O povo é um povo feliz. Irmão Bento, o povo é feliz. O povo nosso é feliz. Eles cantam hino, estão na igreja. Quando não está na igreja, está num lugar comendo. Daqui a pouco vai ter um lanche aí. Quando acabar, você vai ver essa irmandade rir. E conta a casa e ri e come. Ou está rindo, ou está na igreja, ou está dormindo. E estão tudo gordinho. Tá vendo? E estão tudo gordinho. Mas ele falou
que tem pessoas que estão passando fome porque a obra da piedade não dá assistência. A obra da piedade não dá assistência. Mas ele está dizendo que aquelas pessoas que estão ali, na igreja ali, elas gostam mesmo de cantar hino, não sei o quê, e de comer. Comer. Agora fala para essas pessoas aqui para poder estudar a Bíblia. Não fica um. Pega a Bíblia e fala assim, senta aqui, vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Não, lê não. Eu quero estudar a Bíblia com você. Eu quero pegar aqui um estudo aprofundado da Bíblia. Não, letra mata, letra mata. Cruz credo, irmão, Ave Maria. Exorcizou na hora. Se exorciza na hora o cara da CCB. Porque eles não querem saber de raciocinar, de pensar, de se aprofundar, de questionar. Ei, o ancião tá falando a verdade? Aquela pregação é verdade? Eles não querem saber disso, porque eles acham que questionar a pregação de um ancião é você ir contra o Espírito Santo, não é uma blasfêmia. É uma mentira. Isso foi um ensinamento errado desses homens aqui. Ó. Você tem que criticar sim, você tem que questionar sim. Porque ele, o ancião, é aquele cara que faz a doutrina para induzir você na sua vida. Entendeu? O Silvio colocou aqui, ó. Tão felizes como uns passarinhos numa linda gaiola. Exatamente. Vamos lá. Quer ver? Que coisa estranha. Deixa eu colocar mais um trecho aqui desse... Antes, é verdade, irmão. Observa o que Deus está dando. Isso é o povo. Em algum lugar que a gente anda, não vou falar também a região, que fica ruim, hoje em dia não pode falar mais nada. Antes a gente podia falar mal dos outros, presta atenção. Ninguém chegava lá, mas agora fica sabendo na hora. Tá vendo? Olha a frase que ele acabou de falar. Antigamente a gente podia falar mal dos outros. Olha o que o ancião da congregação do Brasil, ele falando em cima do púlpito. Antigamente a gente podia falar mal dos outros que não chegava rápido. Agora a gente fala mal aqui, tá chegando. Ele próprio tá falando aqui, ó, que ele suspeita mal dos seus próprios irmãos, que ele fala mal dos seus próprios irmãos. Olha só, tá aqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar um pouquinho antes. Olha só. Em algum lugar que a gente anda, não vou falar também a região, que fica ruim, hoje em dia não pode falar mais nada. Antes a gente podia falar mal dos outros e ninguém chegava lá, mas agora fica sabendo na hora. Então, irmão, tem uns irmãos, eu fui num estado aqui pelo Nordeste e os irmãos anciãos saíram comigo. Presta atenção. Olha o absurdo. Logo de manhã, a reunião da mocidade era tarde, eu falei com ele, vamos dar uma saída aqui. Bom, e saímos, por um acaso, passamos numa feira. Mas, irmão, entrei naquela feira, aquelas coisas tudo mulambento. As coisinhas para vender em cima de folha de jornal. O outro em pedaço de saco de plástico. Tudo umas coisas, tudo pelo chão. Olhava assim nas pessoas, fartando o dente. Aqui tudo... Falei para o ancião, mas que povo feio que você tem aqui, viu? Tá vendo? Vocês estão entendendo? Povo mulambento. Com as coisas tudo no chão, mulambento. Mas que povo feio que vocês têm aqui, tudo banguelo, tudo feio. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a congregação do Santo Brasil, gente. Isso aqui é CCB. Esse aqui, ele representa a CCB. Ele é o representante da CCB. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Esse homem aqui é a imagem e semelhança de Jesus. Esse homem aqui, quem fala na boca dele é Deus, todas as noites. Esse homem aqui é representante de Deus. Tá? Esse homem aqui, ele é representante de Deus. Ele é o porta-voz do Evangelho. Esse homem aqui, ele diz, né? Ele diz. Eles se intitularam como enviados de Deus, como anjos. Olha o que esse homem está falando aqui. Eu vou colocar de novo para vocês. Vocês vão sentir repulsa nesse testemunho aqui. É um testemunho que eu já tinha colocado antes. Mas preste atenção aqui nas falas desse ancião. Olha só. Mulambento. Peraí, vou colocar um pouquinho antes. Olha só. Então, tudo gordinho. Antes, é verdade, irmão. Observa o que Deus está dando. Isso é o povo. Em algum lugar que a gente anda, não vou falar também a região, que fica ruim, hoje em dia não pode falar mais nada. Antes a gente podia falar mal dos outros
e ninguém chegava lá. Mas agora fico sabendo na hora. Tá vendo? Antigamente você podia falar mal das pessoas que não chegava a informação para outra pessoa. Então esse homem aqui, ele tá dizendo que no particular deles ali, quando eles estavam junto com a turma, dos amigos deles, eles sentavam o pau em outras pessoas porque não chegava a informação. Só que agora com a internet, chega a informação. Olha o absurdo que esse homem ele vai falar aqui agora. Vocês vão ficar boca aberta com esse homem. O que ele vai falar? Porque para mim foi uma das piores falas de anciães que eu já vi em toda a minha vida. Para mim, esse homem, essas falas aqui, elas deveriam ser denunciadas ao Ministério Público. Deveriam ser denunciadas. Não só essa fala, mas várias outras de vários anciães. Olha o absurdo que ele vai falar aqui agora. Porque para mim, é o que eu entendo, tá? É a minha verdade, é o meu entendimento. Eu acho que isso aqui é preconceito, isso aqui é discriminação. Presta atenção aqui nas falas desse ancião, olha só. Vamos lá. Então, irmão, tem uns irmãos, eu fui num estado aqui pelo Nordeste, e os irmãos anciãos saíram comigo. Logo de manhã, a reunião da mocidade era tarde, eu falei com ele, vamos dar uma saída aqui. Bom, e saímos, por um acaso passamos numa feira. Mas, irmão, entrei naquela feira, aquelas coisas tudo mulambento. As coisinhas para vender em cima de folha de jornal. O outro em pedaço de saco de plástico. Tudo umas coisas, tudo pelo chão. Olhava assim nas pessoas, fartando o dente. Aqui tudo... Falei para o ancião, mas que povo feio que você tem aqui, viu? Ele falou, eu falei, é assim mesmo? Ele falou, é assim mesmo. Mas é pobreza. Tá vendo? É pobreza. Que povo feio que vocês têm aqui. Ah, é assim mesmo? É assim mesmo, aqui é pobreza. O outro ancião teve que falar. É pobreza. Mas ele falou, nossa, que povo feio que vocês têm aqui. O irmão Josué colocou aqui, ó, ele tem nojo de pobre. Tá vendo? É esta congregação cristã no Brasil que vocês vão deixar para os filhos de vocês aqui. Ó. Os parentes de vocês. São esses exemplos de pregadores que amanhã, quando eles falecerem, vocês vão ficar ao redor do caixão deles, vocês vão cantar hinos no funeral dele, vocês vão dizer, dormiu um justo, um homem de Deus. Aqui, ó. Dormiu um justo, um homem de Deus. Tá certo? Esse homem aqui é homem de Deus. Agora, quando você pega o Rafael do Capim, que usou o púlpito, ele não deveria ter feito isso. Mas ele fez, ele teve audácia. Foi no púlpito, ele sentou o pau e ele falou a verdade mesmo. O Rafael hoje, para a congregação, já não é homem de Deus mais. Para a congregação, ele já é um pecador. Mas para a congregação, esse tipo de pessoa aqui, ele é homem de Deus. Ó. Coloca nos comentários, por gentileza, pessoal. Eu gostaria de ler aqui com vocês. Tem poucas pessoas, porém, eu gostaria de ler aqui os comentários, a indignação de vocês. Eu gostaria de ler todos os comentários de todos vocês. Coloca a indignação aqui. Ele está correto nisso que ele está falando? Isso aqui é evangelho? Deus está falando na boca desse homem? Jesus, ele teve esse comportamento? Jesus, ele se comportou dessa forma? Nossa, que povo banguelo, povo feio, banguelo. Coisa mulambenta. É verdade, irmão. Observa o que Deus está dando. Isso é o povo. Em algum lugar que a gente anda, não vou falar também a região que fica ruim, hoje em dia não pode falar mais nada. Antes a gente podia falar mal dos outros e ninguém chegava lá, mas agora fica sabendo na hora. Então, irmão, tem uns irmãos, eu fui num estado aqui pelo Nordeste, e os irmãos anciãos saíram comigo. Logo de manhã, a reunião da mocidade era tarde, eu falei com ele, vamos dar uma saída aqui. Bom, e saímos, por um acaso passamos numa feira. Mas, irmão, entrei naquela feira,
aquelas coisas tudo mulambento. As coisinhas para vender em cima de folha de jornal. O outro em pedaço de saco de plástico. Tudo umas coisas, tudo pelo chão. Olhavam assim nas pessoas, fartando o dente. Aqui tudo... Falei para o ancião, mas que povo feio que você tem aqui, viu? Eu falei, é assim mesmo? Ele falou, é assim mesmo. Mas pobreza. É? Pobreza. Povo feio isso aqui, né? Povo feio. Isso aqui é líder religioso, tá, gente? Coisa tudo pelo chão. Olhavam assim nas pessoas, fartando o dente. Aqui tudo... Falei para o ancião, mas que povo feio que você tem aqui, viu? Mas que povo feio que você tem aqui, hein, viu? Cara, isso aqui causa uma repulsa. Isso aqui deveria chegar às autoridades. Aqui tudo... Falei para o ancião, mas que povo feio que você tem aqui, viu? Eu falei, é assim mesmo? Ele falou, é assim mesmo. Mas pobreza. Pobreza. É o horror a pobre, né? Que coisa estranha, né, gente? Isso aqui é evangelho deles. Ó, parabéns, Michel. Muita verdade em suas palavras. Isso a cúpula do Braz não pronuncia os tópicos, que lá eles dizem Deus tem revelado, mas enfim, isso deveria mesmo ser levado ao Ministério Público. Vendo? O Kilder colocou aqui, ó. Esse aí não sobe morro, nem atende em vielas. Exatamente. Ele não conhece o que é pobreza, entendeu? Ele não conhece. Ó, coisas bem menores os críticos expõem com verdade e provas convincentes. E eles levam aí o Ministério Público, o Ministério estranha isso. O Ministério Público estranha. O Silva Milton colocou assim, se fala isso dos coitados em público, imagine em quatro paredes. Exatamente. Ô, Silva Milton, parabéns também pelo seu comentário, o comentário dos demais queridos amigos aqui, amigas também. Parabéns pelo comentário, os comentários iluminados. Mas, olha só, inclusive ele até reclamou lá no início, né? Ele falou, olha, antigamente a gente falava mal, ele falava mal e não chegava mal, agora chega, né? Aqui, ó. E ele não teve medo, não. Ele foi lá e falou mesmo. O que está no coração da pessoa, gente, isso aqui é obra da carne, tá, gente? Isso aqui que esse senhor está falando aqui, você pega lá em Gálatas 5, é a obra da carne. Esse homem está debaixo da carne, da maldição da carne. Está aqui, ó. Isso aqui, avareza, ódio, discriminação, preconceito, separação, facção, isso aqui é obra da carne. Esse homem aqui está debaixo de uma maldição. Por causa da doutrina que ele segue. E por causa da raiz também, infelizmente, tá? Desculpa falar, mas é uma realidade. Preconceito com quem é pobre, quem não tem dente, chamar de feio, banguela, falou das coisas que as pessoas estavam vendendo ali no chão. Isso aí faz parte do grupo social. Isso aí faz parte do convívio. Isso aí faz parte da comunidade. Gente, o Silvio Mito colocou aqui, ó. Primeiro eu vou ler o comentário do Maurício que ele colocou. E ainda fala que, abre aspas, olha o que Deus está dando, fecha aspas. Somos imagem e semelhança de Deus. Como pode? É vergonhoso para uma instituição, com certeza ele não representa o povo. O Silvio Mito colocou assim, são, abre aspas e fecha aspas, feios, mas servem, vírgula, para serem explorados nas construções, no trabalho gratuito, sob a ilusão de que é para Deus, que os recompensará com um cantinho lá no céu. Parabéns, show de bola. Maurício, parabéns pelo comentário. Josué, comentário iluminado. Sandra também, um comentário muito iluminado. É isso, gente. Construção do pensamento. Olha, a mesma indignação que eu senti, vocês também sentiram, um enjoo, sabe? De ver esse homem falando sobre dar comida para as pessoas se batizarem. A doutrina que eles criaram de uma regra de 1 ano. Não, para eu suprir tua necessidade, você precisa ser batizado 1 ano na congregação que está no Brasil. E aí, esse homem aqui falando, o mesmo homem falando o que está no coração dele. Que povo feio, banguelo. Entendeu?
Eles não gostam de pobre. Por isso que eles colocam a regra de 1 ano para suprir a necessidade das pessoas. Entendeu? Aqui, ó. Gostei da live. Irmão, vou seguir você. Você derruba as máscaras. Deus te abençoe sempre. Tamo junto. Muito obrigado, Josué. Muito obrigado mesmo pelo comentário. A Domênica Linda, é isso o nome? Se eu não errei. Você colocou o seguinte: tenho uma tia, vou ler aqui o seu comentário. Tenho uma tia que é da piedade. Só Deus sabe o que eu passo. Moro do lado dela. Fui pedir ajuda para comprar uma fralda, um leite para minha bebê. Nem me deu atenção. Nunca me visitou para nada. Tô com depressão. Tá aí, ó. Mora do lado da tia que é da obra da piedade. Aí, se ela for conversar com a tia, sabe o que a tia vai falar? Eu vou orar a Deus e vou ver o que Deus faz. Quando a tia não era batizada na congregação, a tia até que ia lá e ajudava. Estou dando um exemplo, tá, Domênica? Estou falando que é. Mas quando não era batizado na congregação, normalmente ia lá, pegava daquilo que tinha e supria a necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje a sobrinha da minha esposa ligou para ela, e eu estava do lado, e falou do filho dela que tá um pouquinho doente, é bebezinho. E aí minha esposa conversando com ela, e minha esposa também está um pouco enferma, só que na hora eu já peguei e já falei com a minha esposa, eu falei, fala com ela, que se ela precisar de uma pessoa para ir pro hospital ficar com a criança, se ela precisar de comprar algum medicamento, se ela precisar de alguma ajuda, pode contar comigo que eu vou ajudar. Eu falei isso para minha esposa poder falar para a sobrinha dela. Então, assim, gente, ajudar uma pessoa, a gente não tem que ver obstáculos, simplesmente ir lá e ajudar. E eu não estou expondo isso para poder me envaidecer. Eu estou expondo isso como exemplo que isso deve ser cocriado. Ou seja, a gente tem que cocriar isso na cabeça das pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas a praticar o bem. Independente se a gente está dentro do templo ou não. Só que aí a pessoa batiza na congregação, sabe o que ela faz? Ela fala para a outra assim, eu vou ver se Deus cria um caminho, eu vou orar a Deus, se Deus colocar no meu coração, eu vou fazer o seguinte, irmã, guarda um instantinho que eu vou levar para os irmãos diácono, para os irmãos levar lá para o Braz conversar com Deus, para ver se Deus responde para os anciãos virem até os diáconos, para os diáconos virem até o irmão da piedade, para chegar até você e responder que Deus não preparou, que Deus não confirmou a tua ficha. Olha que burocracia para poder chegar em Deus, né? Burocrático, né? A regra é simplesmente vá lá e faça, né? Quando me viste nu, me deste que vestir. Quando me viste com sede, me deste que beber. A regra é essa, mas eles complicam, eles colocam uma hierarquia até. Entendeu? Sem tamanho, né? Se eles conhecessem um pouco da palavra, né? Do que está escrito nas escrituras, eles seguiam a orientação daquilo que está escrito. É a fórmula ali, né? Já está descrita ali, né? O Vanderlei colocou assim, vivem debaixo da lei, Michel. Eles só pregam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não pregam o Evangelho de Cristo. Gálatas está no Novo Testamento. Eles veem os anciãos como Moisés. Show de bola, é isso mesmo. Eles veem como um Deus, né? Como um Deus. A Sandra colocou aqui, engraçado, que o pobre é feio para dar coleta, né? Mas os anciãos, eles são anjos. O próprio ancião, eu coloquei há 3 dias atrás aqui, o ancião falando que o ministério é santo, bendito e glorioso. E o povo é feio e banguelo, tá vendo? O pobre é feio e banguelo, o ministério é santo, bendito e glorioso. Dá para crer nessa palavra? O Eufrásio, comentários com respeito, beleza? Ele colocou aqui. A Domênica colocou aqui, ó. É desse jeito mesmo, irmão. Isso aí. Perdão, irmão, de ter falado minha prova, mas estou muito angustiado. Posso, meu número, se o irmão quiser, manda pelo meu e-mail, irmã. Aqui, ó, vou deixar meu e-mail aí, tá? Ó, tô deixando meu e-mail, a irmã entra em contato. A gente conversa por lá, tá? Aí meu e-mail aí. Vamos lá. O Vanderlei colocou, Michel, é engraçado que Deus revela tanta coisa para ser entregue para o ministério e filhos do ministério em casamentos, por exemplo.
porém Deus não mostra o mais necessitado como eles mesmos dizem. Inclusive o ancião Valdir de Matão, ele disse, né, que era para a Irmandade, trabalhar na obra de Deus colocando gasolina no carro dos anciães e dos diáconos para eles poderem trabalhar na obra, né? Para vocês verem. O ancião Cláudio Codonho, da Água Rasa, depois de uma pregação daquelas astronômicas, quando ele desceu do púlpito, um moço chegou até ele e entregou um dinheiro. Ele guardou o dinheiro. Ele poderia ter pego o dinheiro e ter deixado na mão dos porteiros, né? Mas não. Ele pegou o dinheiro, fez igual a Gease, né? Atacado da lepra, né? Ele recebeu o dinheiro pela pregação. Aí ele foi do lado de fora, quando chegou no carro, ele abriu. Lá no carro, quando ele pegou o dinheiro, ele abriu. Estava R$1.500. Sabe o que ele fez? Chuta aí, coloca nos comentários o que vocês dão. Ele, ancião, para dar exemplo para a Irmandade. Coloca nos comentários aí o que foi que ele fez com R$1.500 que ele ganhou do moço que foi lá entregar para ele depois da palavra. Coloca nos comentários. Ele é ancião, o Cláudio Codonho. Aquele homem, sim, ele deu o exemplo de ser ancião. Coloca nos comentários, fala para mim o que vocês acham que ele fez com R$1.500 que ele ganhou ali do moço. Para dar exemplo para a Irmandade. Colocou na carteira? Beleza. Primeira possibilidade. Vamos lá, quem é o próximo? Fez festa da filha. Exatamente, o Cláudio Codonho, ele fez a festa da filha dele, com R$1.500 que ele ganhou. Ele supriu a necessidade do pobre? Não, eles dão ordem para vocês suprir a necessidade do pobre. Aqui, ó, a festa da filha. E sobrou pro churrasco. Então, quer dizer, para vocês, eles colocam na tua cabeça que é para vocês darem na obra da piedade, para vocês colocarem. Não, comprou cesta básica, não. Ele pegou os R$1.500 e fez uma festa para a filha dele. Comprou a cesta básica. Ele vai mandar você comprar a cesta básica. Você tem que fazer o trabalho da caridade. Ele não, ele é pregador da palavra, filho. Ele não tá nem aí com questão de piedade, tá nem aí. Ele só coloca um fardo nas suas costas. Entendeu? Deixa eu colocar o último trecho aqui, deixa eu ver. Não sei, mas tem esse aos 14 minutos aqui que eu achei interessante também. Os 14 minutos aqui. Vamos lá, deixa eu ver esse trecho aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se... Quando chega na igreja, eles vêm de peru a Kombi. Tem algum que não traz nem o dinheiro para um lanche. Tem gente que não traz dinheiro para um lanche. E vem de cedo que sai de casa até sem café para estar na reunião da mocidade à tarde e vai embora à noite sem comer nada. Pode maltratar esse povo? Esse povo é da glória. Esse povo é de Deus. Cooperador de jovem, atende bem. Cooperador, atenda bem. Batismo, ancião, não fica, você não quer batizado, você vai para o inferno. Não fala essas coisas de maldição. Tá vendo? Olha o que ele está repreendendo aqui, ó. Aí eu bato palma para ele. Nesse ponto aqui eu bato palma para ele. Ele está falando o seguinte: além dessa mocidade, desses jovens aqui, eles estarem debaixo dessa pobreza aqui, ó, dessa opressão aqui, o ancião ainda utiliza do púlpito para pregar maldição. Olha o que o ancião está falando aqui, ó. Presta atenção. Olha só, eu achei interessante esse ponto aqui, ó. Vamos lá, olha só. Esse povo é de Deus. Ele está falando da mocidade, né? A mocidade vai lá, às vezes com fome, que já é já deveria ser repudiado isso aqui, tá? A mocidade vai para lá com fome. Aí ainda houve o ancião pregando o inferno, o diabo e Satanás para eles. Olha só. É sem café para estar na reunião da mocidade à tarde e vai embora à noite sem comer nada. Pode maltratar esse povo? Esse povo é da glória. Esse povo é de Deus. Cooperador de jovem, atende bem. Cooperador, atenda bem. Batismo, ancião, não fica, você não quer batizado, você vai para o inferno. Não fala essas coisas de maldição. Aqui é lugar de benção. Tá vendo? Não fala essas coisas de maldição aqui nessa igreja. Então, além do povo já tá debaixo de uma opressão, ele tá denunciando aqui
que a mocidade está debaixo de uma opressão tal, que às vezes vai para a igreja, eles colocam na cabeça desse pessoal que essas pessoas têm que estar dentro da igreja constantemente. Eles colocam esses jovens debaixo de uma opressão grande, a ponto desses jovens sempre estar dentro da igreja, buscando se limpar direto. Cantar hino, orar, estar dentro da igreja direto ali. Certo? Então, às vezes, o jovem ele se negligencia tanto ao ponto dele não comer. Aí ele vai para a igreja. Aí quando ele chega lá, ele ouve palavras de maldição no batismo, onde o ancião, ensigueirado por números, porque o ancião ele tá querendo é número, cara. Ele tá querendo é quantidade. Aí o ancião, ensigueirado por número, o que ele faz? No batismo ele já começa olha, se você não batizar hoje, amanhã pode ser o seu último dia, você pode morrer hoje, tal, o caminhão pode passar por cima de você, e não sei o quê, e começa a jogar todo esse feitiço de medo na cabeça dos jovens. Aí eles se batizam. Aí o ancião aqui está dizendo que não faça isso. Não joga essa opressão na cabeça dos jovens. Aqui, ó. Você não quer batizado, você vai para o inferno. Não fala essas coisas de maldição. Aqui é lugar de benção. Tá vendo? Não fala essas coisas de maldição. Se você não se batizar, ele está denunciando algo que eu acho que deveria o Ministério Público intervir e ver isso como um crime. Se você não se batizar hoje, você vai para o inferno. Ele está denunciando algo que ele sabe que acontece dentro da congregação. Terrorismo psicológico. Se você não se batizar hoje, você vai para o inferno. O Cláudio Marsola, ele fez algumas coisinhas ali que eu entendo que foram erradas na congregação. Tá? Na questão de ensinamento, algumas falhas ali. Só que o Cláudio Marsola foi um dos que mais denunciou a podridão por trás do ministério. Foi um dos que mais denunciou a podridão por trás do ministério. Foi esse homem aqui. Ó. Ele mostrou, ele escancarou mesmo o que é o lixo por trás do ministério. Exatamente isso aqui ó, que ele está falando. Tá? Aos 23 minutos, olha só, aos 23 minutos eu achei interessante também, que na verdade é a mesma coisa que ele falou lá no outro vídeo, tá? Aos 23 minutos, é praticamente a mesma coisa. Porém, aqui ele está falando em Brasília de Minas, já em outra cidade. Olha só o que ele falou aqui, olha só. Cuidado. Então, queridos irmãos, assim Deus tem feito, mas Deus preparou, vamos falar agora adoçar um pouco. Adoçar um pouco. Mas Deus preparou que o nosso ministério, fala aqui o irmão Bento, os mais antigos, que aí estão. Hoje nós temos um ministério mais suave. Aquele ministério brabão, durão, repreensão, mudou. Mudou. Hoje, aquele negócio de dizer doutrina, isso é doutrina, só repreendia o povo, só falava mal do povo, só é a pintura, é o brinco, é isso, é o cabelo, só atacava o que via. Você precisa atacar o que você não vê. Tá vendo? Aqui ele está denunciando o quê? Que antigamente os anciães, que inclusive eram todos aqueles que ele comia na mesa com eles, tá? Esse homem aqui, ele comeu na mesa todos esses homens que ele está denunciando aqui, que ele está falando que era brabão, que eram ditadores, ele comia na mesa desses homens aqui. Ele participou das reuniões de ministério e ele esteve a favor de todas as doutrinas que foram feitas para atacar o povo. Ele está dizendo aqui que o ministério atacava o povo em cima do púlpito, né? Mas ele concordou com todas essas doutrinas que foram feitas para atacar o povo. Cabelo, brinco, essas coisas. Inclusive, a opressão contra a mulher, ele foi a favor. Ele foi a favor lá atrás. Mas ele ficou calado. Aí ele chegou à presidência, quando ele chega na presidência, ele vai lá e solta. Acabou! Essa opressão toda que era lá atrás. Mas ele foi a favor durante muitos anos. Entendeu? Ele ficou calado. Pelo fato dele ter ficado calado, que ele nunca expôs, ele foi omisso, então ele ficou a favor. Continuar aqui, vamos lá. Os irmãos sabem onde está a maldade do homem e da mulher? Não está na face,
nos olhos, nos vestuários. A maldade do homem está dentro do coração. Só que não é isso que vocês ensinaram durante 100 anos. Vocês fizeram um tópico de ensinamento falando para as pessoas que a maldade estava na vestidura, no corte de cabelo. Inclusive, vocês diziam para as mulheres que se ela cortar o cabelo, o anjo ia pegar as pontas do cabelo. Ela ia perder as virtudes, ela ia parar de falar em línguas, ia ter maldições. Vocês colocaram muito medo nas pessoas. Vocês colocaram medo nas roupas, nas vestes. Regras sobre o corpo das mulheres. Regras sobre a vida particular das pessoas. Vocês colocaram muito medo nas pessoas. Tem muita pessoa que está depressiva por causa da doutrina. Por causa da doutrina que vocês criaram. Entendeu? Aqui, ó. Foi o que Cristo disse. Ai de vós, escribas e fariseus, que coai as coisinhas pequenas e deixa passar os elefantes. Ai de vós. Quando o Senhor, alguém disse, Senhor, eles estão comendo aí buscando alimento sem comer, sem lavar as mãos, disse, não é o que ele come que faz mal. O que eles comem não faz mal nenhum. O que faz mal é o que sai da boca, porque procede do coração. Vocês observaram aqui que aqui ele está chamando o ministério, os amigos dele, ele está chamando o ministério de escribas e fariseus, né? Por quê? Porque colocaram regras pesadas nas costas das pessoas. Ele está chamando o próprio ministério da igreja dele de fariseus. Ele está certo? Claro que ele está certo. Mas ele também tem que se incluir nisso aqui, viu? E o que procede do coração procede. Olha, escuta. O que procede do coração é adultério, homicídios, vingança, ódio. Isso é o que contamina o homem, o que está dentro dele. Vamos avançar um pouquinho nessa explicação. Cristo não veio mudar o homem fora dele. Vamos ver. Mudar eu. E a riqueza de Cristo não é o que vocês veem aqui em mim. O paletó, o óculos e a pessoa que a gente é. A riqueza de Cristo não é isso. A riqueza de Cristo é o que está dentro no coração, o que ninguém vê. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio melhorar o homem, o seu corpo, a sua maneira, a sua aparência. Ele veio melhorar o homem dentro do homem. Quer ver? Vamos chegar lá. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, qual é o grande mandamento que tu nos dá? Ele disse, ouve Israel, há um só Deus, Criador de todas as coisas. Honrai a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. E ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Observe, observe. Ele não falou nada de fora do homem. Tá vendo? Ele não falou nada de fora do homem. Olha só. Ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Não falou de vestido, não falou de roupa, não falou de vestuário, não falou de nada. Falou para amar. Tá vendo? Aqui, nesse exato momento, o Cláudio Marçal está destruindo a doutrina da Congregação Cristã do Brasil. Tá aqui, ó. Cláudio Marçal, nesse exato momento, ele está destruindo a doutrina. Recentemente, o Luiz Carlos Euclides, ele pregou algo totalmente contra aquilo que o Marçal falou. Ele falou sobre roupas, ele falou de roupas de mulheres que leva ao inferno. O ancião do Jardim Yara, ele recentemente ele falou da barba. Ele falou da barba. Que a barba também, se você tiver barba, Deus ele para de se relacionar com você porque você tá com barba. Entendeu? Então é isso, gente. Tá aqui, ó. Esse homem ele foi totalmente contra a doutrina da congregação. É por isso que ele tomou um arrastão.
tomou um arrastão mesmo, cara. Os caras já estavam na cola dele. Tomou um arrastão feio. Entendeu? Deixa eu colocar aqui aos 33 minutos. 33 minutos. Olha só que interessante, aos 33 minutos para finalizar aqui, olha só. 33 minutos, tá aqui, pronto, tá na tela. Diáconos, irmãs da piedade, onde as irmãs sentirem de ajudar uma família de pobre e de uma pessoa necessitada, vem buscar mais uma cesta. Interceda por aquele que tem. Que no meio dessas pessoas, ali tem órfão, ali tem filho que o pai abandonou, e que amanhã vai ser nossos irmãos na fé, como eu fui filho de uma viúva. Tá vendo? Então aqui, ó, novamente, compra da fé, tá? Dá comida para a pessoa se batizar, entendeu? Então, esse ponto aqui, lá em Brasília de Minas, ele falou a mesma coisa. Então, isso está dentro do coração da pessoa. Comprar a fé das pessoas por intermédio de cesta básica. Continuando. E vim para cá e comi de alguma coisa que deram também. Reparta. Piedade tiveram um ensinamento há alguns anos atrás que só podia servir a Irmandade batizada depois de 1 ano de crente que podia dar a cesta básica. Irmão, 1 ano morreu, irmão. 1 ano não existe nem fubá mais. Tem que dar o pão hoje, o almoço é hoje. A jantinha é à tarde. Dê a comida. Senhor Jesus, quando multiplicou o pão, não disse, vocês são batizados? Vocês são casados? Tem algum que bebe? Tá vendo? Tem alguém que é demasiado aí? Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo isso que ele está falando? A mesma coisa que eu falei. Esse homem aqui, ele chegou no entendimento do quê? Essa doutrina da congregação está errada. Esse homem, ele chegou nessa convicção. A doutrina da CCB está errada, gente. Vocês estão colocando uma regra com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo é do povo. Vocês colocaram uma regra para suprir a necessidade das pessoas só se as pessoas forem batizadas na congregação num prazo de 1 ano. E ele está falando aqui, ele está denunciando. 1 ano já está morto. Ele próprio ele falou aqui, 1 ano está morto. Entendeu? Então, o que ele está colocando aqui é que, por conta dessa doutrina, possivelmente, muitas pessoas perderam a vida. Possivelmente. Porque faltou comida para essas pessoas. Faltou comida. Então, quer dizer, eles seguem a orientação do ancião para dar cesta básica para a pessoa se batizar. Depois que a pessoa se batiza, a pessoa vai procurar a obra da piedade, eles vão lá e falam para a pessoa, não, meu amigo, você tem que ter 1 ano de batizado. Então, quer dizer, que para batizar, presta atenção aqui, ó. Eu vou tirar da tela. Olha o raciocínio aqui, ó. Então, antes do cara se batizar, a congregação, a congregação ela faz? Para fazer com que a pessoa se batize, a congregação vai lá e compra a fé da pessoa, da cesta básica, segundo a fala do Marsola. A congregação vai lá e compra a fé da pessoa para a pessoa se batizar. Tô dando aqui a cesta básica para essa pessoa se batizar. Depois que a pessoa se batiza, ela vai lá na obra da piedade para conversar com os irmãos viram para ela e falam assim, mas quanto tempo você tem de batizado? Eu tenho 2 meses, eu tenho 1 mês só, eu tenho 6 meses. Não pode. Mas peraí, mas vocês suprimem a necessidade de uns 6 meses atrás, quando eu não era batizada. Então, né, meu amigo, é que a gente não contou para você que a gente tinha suprido sua necessidade para você batizar. Agora que você está batizada, que se lasque. Antes com as suas pernas. Você tá entendendo? É isso mesmo. A gente deu a cesta básica para você poder se batizar. Você caiu no conto do vigário. Agora que você está batizada, agora você tem que fazer 1 ano de batizada para poder provar para nós que você ama a CCB. Você precisa mostrar que você ama a CCB. Você entendeu? É exatamente isso. É o teste de fidelidade, entendeu? A congregação ela faz o teste de fidelidade, que é 1 ano. 1 ano de teste de fidelidade. Se você passar desse teste de fidelidade, você volta a receber novamente os donativos, mas isso se Deus confirmar.
tá? E para Deus confirmar, Deus precisa ficar sabendo de todo o seu histórico. Se você foi para outra igreja, se você casou com uma pessoa do mundo, se você está firme na igreja, se você tem um bom testemunho, se você tem televisão em casa, se você tem cachorro e gato em casa, é uma série de coisas. Entendeu? Então Deus precisa saber de todo esse relatório aí para poder te suprir, sendo que o dinheiro é do povo. Eles colocaram regra em cima do dinheiro do povo, e eles pegam o dinheiro do povo para poder construir, para poder reformar, para poder viajar em missão, para poder pagar cartão corporativo e também para poder colocar no fundo de investimento para ter rentabilidade. Tá certo? Enquanto o povo está morando dentro da comunidade pobre, eles estão morando em mansões, viajando para Itália e tudo. Você já viu o ancião da cúpula lá do Brás, algum pobre que mora em comunidade? Mostra para mim um ancião que tá lá nos top 20, lá do Brás, lá que tá morando em comunidade. Onde é que eles moram? Eu sei que o Marcelo moram num condomínio fechado. E os demais? Tem, gente? E ainda chama o povo de banguelo feio, né? Esse é a CCB do futuro. Vocês vão deixar essa igreja para os seus filhos e para os seus netos. Vocês merecem a CCB. Gente, muito obrigado pela participação. Foi uma honra ter vocês aqui, tá? Todos da live, comentários com letra minúscula, a regra do canal, exatamente. Grande abraço. Divas de Casa colocou. Eles são tão generosos, agora não sei se foi sátira ou não, mas enfim. O Maurício colocou aqui, ó. Será? Será? Deus pode até perdoar, mas o ministério não. Esses homens não amam ninguém, não há perdão, só ódio enrustido. Exatamente, Maurício. Verdade. Eufrazino, um grande abraço. Isso aí. O pessoal que chegou depois aqui, o professor Wesley também, um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Foi uma honra ter vocês aqui. Compartilha a live, deixa o like para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo. Dá uma passadinha no vídeo anterior, também assiste que ficou muito bacana a análise que foi feita na palavra do dia 31, que foi reunião de mocidade. Analisamos com base nas palavras de Jesus. Muito bom, ficou top, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!